E aí talvez venha uma pergunta. Agora não esquece das pausas. Segunda oração. Pai, que teu amor preencha meu coração e ilumine minha mente. Que eu possa caminhar na luz da tua verdade. Pai, teu amor preencha o meu coração e ilumine a minha mente. Que eu possa caminhar na luz da tua verdade. Que mais? Revela-me o propósito por trás de cada provação. Revela-me o propósito por trás de cada provação, de cada dor, de cada alegria. Ajuda-me a ver tua mão em todas as coisas. Ajuda-me, porque eu não consigo. Ajuda-me a ver tua mão em todas as coisas. E a confiar que, mesmo quando não compreendo, todas as coisas cooperam para o bem. Amém. Porque a gente não, a gente acha às vezes que a questão é o Lula, o Bolsonaro, ou isso ou aquilo. E esquece do Salmo 2 que diz que está tudo na mão do Altíssimo. Então aquele que está é aquele que deveria estar. Porque não cai uma folha sem que ele queira. E da mesma forma eu vejo assim alguns obnubilados falando da questão, por exemplo, do sede-vacantismo. Quer que os papas não são. Espera aí um pouquinho, meu filho. Quem elege um papa é o Espírito Santo. Terceira pessoa da Trindade. Deus errou que botou aquele papa. Mãe da igreja é a Virgem Maria. Então o céu errou, mas é eu que estou certo. Não diga essas heresias, blasfêmias. O sede-vacantismo. Que esse papa não é legítimo. Para aí. Então tu acerta e o Criador que sustenta os universos errou, está errado. Ou talvez seja eu. Então não adianta. E tem um pastor que diz para mim que do grupo dele o mais humilde é ele. Paradoxo, não? Aí eu até sugeri para ver, quem sabe, se fizesse um concurso de humildade, tu ganharias? Ganharia, sem dúvida. A pessoa não dá conta que as coisas acontecem. Então, o sede-vacantismo não é possível. Mesmo que seja, a mão do Altíssimo está ali. A mão do Omnipotente. Tudo ele controla. Falam também das profecias, aí eu só estudo profecia. E Deus está falando. Deus está falando. Tem a verdadeira vida em Deus. Uma ortodoxa, tem Santa Catarina de Siena nos diálogos. Deus está falando, Santa Catarina é santa e doutora. E só pode ter duas possibilidades. É verdade ou não é. Então talvez seja verdade, Deus talvez esteja falando. E se há a menor possibilidade, e há, porque ele é o poderoso, não posso prendê-lo na Escritura. A igreja veio antes da Escritura. A Escritura foi século IV, a primeira Bíblia, quer dizer, aprovada, não? A primeira Bíblia no século V, quando São Jerônimo fez a primeira. Só tinha uma. 405, 410. Aí copiaram, tinha duas. As duas copiaram, tinham 4. E ficaram copiando 1500 anos. No século XX que começaram. Ah, mas Gutenberg. Gutenberg era quase tão demorado quanto escrever à mão. Tem que montar uma página, pintar os caracteres. Isso não é a prensa que tem hoje na gráfica que sai.
1000 Bíblias por minuto. Uma palavra e... só a Bíblia tem a verdade. Onde que está isso na Bíblia? Então, o Criador está fechado, está ali preso? Ou é tu? Ou é a tua opinião que está acorrentada? O Criador nos sustenta agora, a cada momento. De onde está vindo a minha vida? Minha existência? Sou eu que estou sustendo? Não. E a hora que Ele disser vem, nada, vou. Eu e cada um de nós. Ninguém sabe quando vai. Então, atenção. As trevas estão entre nós. E em nós. A gente pode ter momentos de luz se pedir humildemente. Papai não gosta dos soberbos. Nem os soberbos gostam dos soberbos. Ele exige humildade, conforme vimos na primeira oração. Venho a ti com um coração humilde. Ou no Salmo de hoje, que é o Salmo 50. É isso que Ele quer. Que tu peça a Ele. Que aí Ele pode fazer brilhar a luz da graça dEle. Se for de sua vontade. Se a tua sinceridade o alcançar. Terceira oração. Pai, concede-me a força... Pai, concede-me a força para orar, não apenas por mim, mas pelos outros. Que minhas orações sejam um reflexo do teu amor. Que eu ore não apenas com palavras, mas com a energia da minha alma. Que cada oração minha carregue tua presença e tua vontade. Amém. Que tal essa, José? Uma sequenciazinha, isso foi dado por uma professora de primário, uma enfermeira, eu acho que uma professora. Quando a gente fizer, tratar um pouco disso, eu vou voltar lá pro canal do YouTube onde eu vi isso e vou botar a referência. EQM e tal, tem outro que é Filhos do Altíssimo, para que a pessoa possa ir lá. E eu não vou ficar botando link nem coisa nenhuma, deixa de ser malandro. Veja a frase aí que tu acha fácil no YouTube. Essas perguntas, que eu disse ainda há pouco da Bíblia, a pessoa pergunta para mim, onde é que está isso na Bíblia? Se a pessoa me pergunta, porque ela nada conhece de Bíblia, né? Eu vejo que muitos vêm aqui biblistas, eu pergunto para a pessoa, diz para mim os 10 mandamentos. Aí ficam encebando, sabe? Não roubar, não matar, pelo amor de Deus. Né? Mas até hoje não topei com esse fã da Bíblia que me soubesse dizer os 10 mandamentos. Ficam gaguejando na minha frente. Aí dizem assim, não, mas é que na Bíblia eu foco no Novo Testamento. Eu digo, bom, ótimo, então, se tu foca no Novo Testamento, eu vou te perguntar uma coisa que está nos 3 evangelhos sinópticos. Diz para mim o nome dos 12 apóstolos. Filho, põe a mão na tua consciência e no teu coração. Se tu não sabe o nome dos 12 apóstolos, 12, não é 1200. Se tu não sabe o nome dos 12 apóstolos, não sabe os 10 mandamentos em ordem. Cuidado. É temerário isso. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, te veste com a capa da humildade, vai. Escreve no papelzinho, memoriza os 10 mandamentos. Porque quem não guarda a minha palavra, os meus mandamentos, não me ama. Está em João 14, 15, 16. Ele fala isso no 14, no 15, ele fala da videira. Tu tem que estar na videira. Tu tem que guardar a palavra. Como tu vai guardar a palavra? Tu nem olha. Diz que olha, finge que olha. Que coisa feia. Vai olhar mesmo isso. Lê a palavra, 1 de Mateus,
primeiro capítulo de Mateus até o 22º do Apocalipse, algumas vezes, umas 7 vezes. É rápido isso. Leia em ordem. É temerário, né? É temerário. É muito Porque é a temerário. primeira coisa que você aprende na catequese, né? E esses dias eu Deveria tava na ser, missa, né? Mas eu numa pergunto para missa. catequistas e eles também não sabem. Hoje em dia já não sabe. Esses E dias ficam numa missa- bravos porque eu pergunto. Por quê? Porque a sua máscara cai. Uhum. Como que tu é catequista, tu não sabe os 10 mandamentos, filho? Orações básicas. Por exemplo, uma regra da igreja é, nos domingos e dias santos, o credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todas as coisas. Deus, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Básico é o credo. Eu faço o símbolo apostólico. Muito bem, mas no domingo é o niceno constantinopolitano. E nos dias de preceito. E nos dias de festa. Então, mas até foi abolido, né? É raro tu ver, né? Muito raro, né? É raro tu ver. Eu vi algumas vezes, poucas vezes. O credo niceno. Então, procurem então saber os 10 mandamentos, os 12 apóstolos, o credo niceno, que vai que o padre peça. É bom que tu sabes. Sim. Os 10 mandamentos, né? Não é? Como eu reparei esses dias na missa, me fez refletir uma coisa. O padre começou a perguntar para as pessoas, e as crianças sabiam de cor os 10 mandamentos. Os adultos Porque não tinha sabiam. um excelente catequista. E os adultos não sabiam. Isso me fez pensar assim, o quanto provavelmente todos aprenderam, e nessa fase da infância, a maioria acaba sabendo. Mas pela falta de vivência, isso acho que reflete a falta de vivência mesmo, do aprofundamento na fé, né? Com o tempo vai esquecendo. Você vai entrando em decadência, né? Esse ensinamento dentro de si mesmo. A pessoa acaba se esquecendo. Por que eu sei o credo niceno? Porque você reza aí. Porque eu rezo diariamente. Com a minha família, a gente faz um cenáculo mariano. Como é uma coisa para nós, assim, de uma importância imensa, a gente começa o terço com o credo niceno. Embora seja o dos apóstolos, que seja o recomendado, o terço, né? Uhum. Mas é que nós, assim, eu, minha mulher, meu filho, e um convidado outro, convidado do Espírito, que chega meio na hora e a gente diz, vamos fazer o cenáculo, a invocação do Espírito Santo, o terço do dia, a mensagem de Maria e a consagração ao seu Imaculado Coração, formal, que a gente faz diariamente. Todos os dias. Comemoramos em janeiro de 2025, 1000. Então, depois de repetir 1000 vezes o credo niceno, acho que você não... E às vezes ainda um pedacinho ou outro a gente esquece. Porque a memória, a recordação é uma faculdade do espírito, que são 3: inteligência, intelecto, vontade
e recordação. Às vezes dizem memória, eu prefiro recordação, porque decor é decoração, quando sabe decor. Aquilo que tu memoriza, talvez tu esqueça. Aquilo que tu decora, nunca esquece. Próxima oração. Sim. Senhor, ora para que meu coração esteja sempre aberto à tua voz. Que eu te ouça, não apenas no silêncio, mas também no meio do barulho. Dá-me a graça de escutar com clareza, de compreender teus sussurros e de obedecer com confiança. Que minha vida seja reflexo da tua vontade e que cada oração minha, por menor que pareça, seja parte da grande tapeçaria do teu propósito eterno. Amém. Amém. Tu viu 4 orações? Uma professora do primário, no meio de 42 minutos de luz a respeito do processo de oração, que nós vamos tratar. Por quê? Porque a oração é aquilo que me cativa desde o primeiro instante que eu fui para a faculdade de teologia. Sempre busquei oração, os graus da oração em Teresa d'Ávila, os graus de oração em Garrigou Lagrange, ou em Adolphe de Tanqueray. Adolfo ou Afonso? Tá vendo? A memória sempre falha. Tanqueray. Alguns pronunciam assim. Meu professor pronunciava Tanqueray e eu segui isso. Graus de oração do Juan ali inteiro. São João Clímaco, a Escada do Paraíso. São elementos de um mesmo conteúdo. São várias maneiras de mostrar a oração, que é o que é de mais supremo. Quando tu alcança a luz da oração, tu fala com o Criador. E quando tu está tropicando, ele está te escutando. Ele vê o teu esforço. Vai te dando pouco a pouco uma luz. E é isso que nos cabe fazer com o tempo que aqui estamos. Desde que tu já tenhas resolvido a questão do Criador. Conforme a gente estava falando, não é uma questão de crença. Não pertence a essa clave, a essa chave. Pouco importa se tu acredita. O que importa é ser verdade. Porque 2 são as possibilidades. Existe ou não existe. Então, como talvez exista, a nossa postura deve ser a de buscar humildemente e seguir Samuel Taylor Coleridge. Suspension of disbelief. Suspenda a descrença, porque se você está buscando é porque não sabe. Esse é o princípio da ciência e da filosofia. Ciência e filosofia é feita de confronto. Tese e antitese. Sem isso não há síntese. Muito menos teoria. Que, aliás, a palavra é interessante. Teoria. Perceber a verdade de Deus. É verdade. Teoria. Então, e ele se esconde para que nós o procuremos. Mesmo em meio ao barulho? Mesmo em meio ao barulho. Porque o barulho é aquilo que está presente, é como um desafio. E isso está no diário de Santa Faustina, quando ela faz o treinamento espiritual, é das últimas páginas de Santa Faustina. Quando Jesus termina o treinamento espiritual, ali, 1 mês ou 2, ela vai. O que nos deixa pensando, quando ela está pronta mesmo no treinamento espiritual, vai, passa, sobe aos céus, porque lá é a guerra. Aqui, aqui é treinamento. Aqui é West Point espiritual, academia.
grande batalha é lá, porque lá tu tem muito mais possibilidade, né? Aqui a carne nos incomoda, está sempre brigando com o espírito, como diz o apóstolo. Não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. Aqui é para aprender. Lá é o combate real. Por quê? Porque assim diz Nossa Senhora no livro azul. Porque assim Jesus nos dá a entender por Santa Faustina. Ele diz mesmo, ele quer. Por que tu tem tanta perturbação? Que ele mesmo diz: quero que sejas como um oficial treinado na luta, que entre o estrondo das balas sabe dar ordens aos demais. Igualmente tu, minha filha, diz Jesus para Santa Faustina, entre as maiores dificuldades tens de saber dominar-te, para que nada te afaste de mim, nem sequer as tuas quedas. Mas essa aqui é a penúltima página, aí termina Santa Faustina. Por quê? Porque ela está pronta. E quando a gente vai? Quando a gente estiver pronto. Se quisermos, talvez cheguemos lá, sem querer não chegará. Papai te deu o livre-arbítrio, segue a tua vontade. Você é livre. Aquilo que ele dá, ele não tira. Por isso Lúcifer é poderoso, porque ele deu. E aquilo que ele dá, ele não tira. Só o poder de Lúcifer não é atualizado, porque ele não está mais em comunhão com o Altíssimo. Então, a treva vai cobrindo. Como pode um anjo com tanto intelecto contrariar o Criador? Sabendo que não pode vencer. E que o seu fim é o sofrimento. Inexplicável pra gente. Inexplicável. É inexplicável. Será que ele... Eu não sei, eu não vou dizer nada, porque tudo que possa vir da minha especulação cheira a blasfêmia. E eu me abstenho, então, dessa opinião, porque não tem como expressar. Você acha que esse desejar é o que é falado, que aquele que crê verá? De novo? Aquele que crê Verá. terá o céu, né? Você acha que tem vínculo com esse desejo? Ou... É claro que sim. Tu tem que querer-o. Ele não é alcançado. Tu não pode vê-lo face a face aqui, mas tu pode ver a sua manifestação. E tu precisas crer e querer, mesmo que tu não compreenda. Sim, como que eu vou compreender o infinito? Como que o infinito vai caber no finito? Mas eu posso ter vislumbres, pequenas luzes das suas possibilidades. E todo dia eu recebo um alimento. Todos os dias o Criador fala comigo. Porque eu quero e busco. E eu, um pobre miserávelzinho, eu percebo a minha estupidez, eu percebo a minha falta, eu percebo a minha burrice. Eu fico muito contente de perceber, porque isso São armadilhas desarmadas, né? me mostra a minha pequenez. E eu lamento aquele que não percebe a sua pequenez, que se crê grande, se crê... Fala da ciência como se ela fosse uma pessoa. A ciência provou. Meu filho, a ciência nada prova, a ciência é um método. Uma pessoa prova. Uma pessoa usando um método científico, que não é o método do aderir, e sim do confrontar. A adesão não é científica, só a confrontação é. Pauzinho? Pauzinho agora?